igreja católica, ela tem a noção de templo como Jesus. E eu vou explicar o porquê. Atenção no que eu estou dizendo. Vou explicar com calma e com clareza. A noção do templo católico é a mesma noção do templo que Jesus tinha na cabeça dele. Para nós católicos, estou falando para nós católicos, é impensável você pegar um bar e fazer uma igreja. Fechou a igreja, abre um shopping. Ou você pegar um cinema e transformar numa igreja. Porque o ambiente eclesial católico, ele é consagrado para o culto. E para que exista uma igreja e um templo católico, não é apenas um terreno ou uma porta. É necessário desde o fundamento uma consagração da pedra fundamental. E aquilo que a igreja é exclusivamente para o culto divino, não tendo aqui dentro manifestação nenhuma que não seja litúrgica, que não seja católica. O que estava na cabeça de Jesus, que na cabeça de Jesus o templo não é secundário, o que é na cabeça de alguns irmãos separados. Porque se tem uma porta para aluguel, eles alugam lá. Se é uma lotérica, agora aqui é a nossa igreja, não é ali mais, então vai ser no shopping, não é no shopping, então vai ser ali na esquina, numa garagem. O que para nós não cabe, porque para nós o conceito de templo é o conceito de Cristo. E qual é o conceito? A casa do meu Pai. Cuidado, meus irmãos, quando nós desvalorizamos a importância do templo, colocando como se a única importância fossem as pessoas e não o templo. As pessoas são importantes, lógico, mas o templo também o é. As pessoas são templos do Espírito Santo e nós o somos. Somos sagrados porque Deus habita em nós, o somos, mas o altar é sagrado, o presbitério é sagrado, os vasos litúrgicos são sagrados. Eu nunca disse o nome da família, também não vem ao caso. Mas quando eu era padre, pároco, aqui na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, o santuário de Nossa Senhora Aparecida, nós enfrentamos um mês de turbulência. Tanto eu, como o conselho administrativo, que me blindou bastante na época. Aqui eu vou dizer que vocês não sabem quem é. Uma família, no mínimo, desequilibrada, totalmente desequilibrada. A mulher estava grávida. E a mulher cismou que o desejo dela era tomar Coca-Cola no cálice. Então celebra a missa. Na cabecinha dela era uma taça, era um copo. Mas na concepção da igreja é um objeto sagrado, usado exclusivamente na celebração da Eucaristia. E a loucura não ficou só na donzela, porque o marido se sentiu ofendido, porque foi negado a ela tomar a coca no cálice. E ele me procurou altamente raivoso, e não parou por aí. Veio ameaças, eles começaram a ir à missa, começaram a me cercar na sacristia, a bater boca no conselho. O cara queria, porque queria na marra que a mulher bebesse coca no cálice. Precisamos entender que aquilo que é sagrado, é sagrado. Aquilo que é para o uso litúrgico, é para o uso litúrgico. Atenção, meus irmãos, se o templo não fosse importante, Jesus teria condenado a atitude. Vocês estão fazendo comércio aqui, roubando dos mais pobres para fazer sacrifício. Saiam daqui, vocês estão corrompendo o meu povo. Jesus, o olhar de Jesus é porque eles transformaram o culto, o lugar do templo, onde Jesus fala, casa do meu Pai. Então Jesus mostra para nós que o templo é casa de Deus, e é verdade. Eu estou indo na casa de Deus, me encontrar com Deus, e ali não se pode misturar as realidades divinas com as realidades terrenas. Aqui um pequeno parênteses, para a gente não levar a coisa para o outro lado. Aí, está vendo, padre? Jesus fala que não pode fazer da casa do meu Pai uma casa de comércio. Então esse negócio de dízimo, de coleta, de vender essas coisinhas, de barraquinha, está tudo errado. Tinha que ser tudo de graça. Não é isso que Jesus está dizendo. Que o que é que mantém o templo? O que é que mantém a igreja? O que é que mantém o espaço celebrativo? A oferta dos fiéis. O problema não é o dízimo, o problema não é a oferta. O problema é quando eu uso o sagrado para pegar o seu dinheiro, vendendo a graça ou a bênção. Isso é um pecado mortal, e que em certos lugares já aconteceu. Então o Senhor está condenando fazer do templo um ganho pessoal.
usar a fé das pessoas para um enriquecimento próprio ilícito, pegar o dinheiro do templo para o pessoal. E isso eu posso lhes dizer, como padre, que a igreja fica de olho na fiscalização dos livros contábeis. Não existe, é uma ordem da igreja, e Dom Giovanni continua, como foi com Dom José Carlos, Dom Tarcísio, Dom José Belvino, Dom José Costa Campos e Dom Cristiano, os nossos bispos todos. O padre, ele é proibido de administrar financeiramente a sua igreja. O que é isso? Ele não pode pegar a coleta e ele contar em casa. Eu não posso receber o seu dízimo, eu não posso receber oferta em dinheiro aqui, padre, ó, é para o santuário, toma aqui R$1000. Eu tenho que agradecer a oferta e encaminhar para a secretaria, ou encaminhar para o conselho administrativo, porque existe um conselho, e é este conselho quem me paga. O padre tem a côngrua, que é um salário, né? Mas se chama côngrua, que vem direto da diocese. Aí eu vou ali mexer, vamos ver quanto que a igreja tem, vamos ver quanto que é meu. Aquela história engraçada, né? Que o pessoal levava o dinheiro para o quarto e falou: oh, meu Deus, aqui está o dinheiro da festa, eu vou jogar para cima, o que o senhor pegar é do senhor, o que voltar é meu, não é? Ó, mais perto que é pulga, né? Não é assim que a igreja é vivida. Então há um balanço mensal para a diocese, há um sistema diocesano ligado à cúria diocesana. A secretária nossa é a Bárbara, como todas as outras. Ela é imbuída desta ordem, não é um pedido, ela é uma funcionária, é uma ordem que ela tem. Não existe caixa 2, o dinheiro que entra, ele é contabilizado, ele entra no banco, e tudo que sai da igreja é com nota fiscal. Tudo que entra é lançado no caixa. Então não é uma festa, não. E se porventura o ministro ordenado tem algum tipo de desvio do dinheiro aonde ele é colocado para pastorear, no caso eu, aqui no Frei Galvão, ele é automaticamente afastado das suas funções. Então a igreja precisa do dinheiro para se manter, isso é lógico, mas a igreja não cobra pelo sacramento. Olha, gente, nós vamos dar a comunhão aí, então para você comungar é R$100. Então você está o 100 e eu te dou a comunhão. Não existe isso. Para você casar, você tem que pagar aí R$500. Você pode pagar a flor da igreja, o coral, a limpeza, mas o ministro você não paga, não é? Se o padre é de fora, você vai pagar a gasolina do padre. Se ele é seu amigo, você pode dar um presente para o padre, esse problema é seu, mas a igreja não cobra. Aí eu vou marcar o batismo, não se cobra por batismo. Ah, padre, faz uma visita a um doente no hospital, é R$150, à noite é 200, não se cobra, se vai de graça. Ah, padre, eu quero uma unção, eu estou doente, se dá uma unção gratuitamente. Então o sacramento, ele não é vendido. De graça recebestes, de graça havereis de dar. Agora, isso não nos isenta da nossa responsabilidade financeira para com a igreja, na devolução do dízimo, no momento da coleta, numa oferta generosa, que você sabe que estará ajudando ali. Mas a questão do evangelho não é essa. O problema ali não é que as pessoas estão doando, porque há um outro texto que contrapõe a esse. Só vamos lembrar. Lembra daquela viúva que ela vai ao templo e coloca uma moeda, e Jesus pergunta assim: quem foi que deu mais? Os ricos ou aquela viúva? Os discípulos ficaram calados. Jesus disse: aquela viúva, porque os outros deram o que sobrava, e ela deu a única moeda que ela tinha. Porque se fosse errado o que Jesus deveria ter dito, não vai dar moeda, é a única que você tem, compra pão. O que você vai dar moeda? Tem que dar moeda nenhuma. Não, na verdade ele coloca uma santidade na atitude da mulher, doando ao templo a única moedinha que ela tinha, com certeza por gratidão por algo que Deus fez na sua vida. Então todo o texto está dentro de um contexto. Então vamos lá para você entender o evangelho, que ele fica mais bonito e mais gostoso de escutar. Quando as pessoas iam no templo de Jerusalém, elas iam para fazer ofertas, sacrifício, que foi, atenção, instituído pelo próprio Deus, com Moisés, com Josué e os que vieram depois. Então quando eles ofertavam um animalzinho, e aquele animal passava com um sacrifício expiatório, ou um sacrifício simples, ou o holocausto, os três. Eu vou explicar: sacrifício expiatório, sacrifício simples e holocausto, eram os três que existiam. Antes é preciso entender uma coisa: a moeda que eles lidavam no dia a dia era a moeda romana. Tanto que Jesus vai perguntar: quem está nessa moeda aí? É lícito pagar o imposto ou não? Quem está nessa moeda aí? É César. Dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Dentro do templo, atenção, não se comercializa
com moedas do império. Então tinha as moedas do templo, que era uma moeda dedicada ao sacrifício. Então a pessoa entrava no templo, se a pessoa era pobrezinha, ela ia comprar 2 rolinhas, 2 pombinhos. Se a pessoa tinha uma condição melhor, ela ia comprar uma ovelha, um cabrito. Se a pessoa tinha uma condição rica, ela ia comprar um touro. Então era os animaizinhos, um par de rolinhas, um carneirinho, uma ovelhinha ou um touro. É igual hoje, né? Não mudou, isso aí não mudou muita coisa não. Está numa festa, chega uma pessoa no fusquinha, nada contra o fusquinha, mas a pessoa chega no fusquinha, no ninho, o pessoal olha e fala assim: chegou mais um ali, pobrezinho ele. Aí chega alguém num carro melhor, todo mundo, aquele ali tá melhor, hein? Aquele que chegou no fusquinha, 2 rolinhas, carro melhorzinho ali já é uma ovelha, hein? Aí chega alguém no carro importado, é caro, portava para cima, neon, todo mundo, aquele ali tem bala na agulha, hein? É o touro. Era assim, os pobrezinhos estavam com as rolinhas, todo mundo, isso aí é pobrezinho. Alguém puxava uma ovelha, essa família aí tá bem, hein? Mas quando entrava um touro, meu filho, porque era caríssimo. E o que a pessoa deveria fazer? Aí que entra os cambistas, que Jesus vai chutar as bancas. Quem eram os cambistas? Eles ficavam no átrio. O que é o átrio? Tem o pátio, o átrio, que é entre o templo e o pátio, e depois o templo. Então no átrio, você chegava com as moedas romanas e falava: eu quero ofertar uma ovelha. Tantos, fale tanto. Ele pegava a moeda romana e dava. O cambista trocava pela moeda que podia usar no templo. Está aqui o dinheiro para você usar no templo. A pessoa com o dinheiro trocado, ele entrava no templo e comprava a ovelha, ou comprava o touro, ou 2 pombinhos. Lembrem, na apresentação de Jesus no templo, São José leva uma gaiolinha com 2 rolinhas, para mostrar que eles eram pobres. A única coisa que eles conseguiram comprar foram 2 rolinhas, 2 pombinhos, né? E o que os cambistas faziam? Entendeu? Vou falar figuradamente. No Japão teve um tsunami. A água lá era como se fosse R$10. Depois do tsunami, ela foi para R$2 para ajudar as pessoas. No Brasil, vocês lembram, né? Lá no sul. Não vamos para muito longe não. Aqui em Divinópolis, no tempo do coronavírus, o álcool era R$2,50. Falou que era para passar álcool na mão, 9, 15, 25. A noção é isso. Este é o problema do cambista, porque ele sabia quanto custava a pombinha, ele sabia quanto custava a ovelhinha, ele sabia quanto custava o touro. Até aí não há problema nenhum, porque é um sacrifício que deve ser comprado, porque os animais custam. Só que o cambista carregava no lucro, porque ele sabia que X da moeda local valia tanto X do dinheiro do templo. Ele comprava um dinheiro a mais, vamos supor, tantas moedas romanas, 10 moedas romanas equivalem a, vamos supor, 7 moedas no templo. Ele passava 5 para a pessoa e 2 ia para quem? Para ele. Ele estava usando o templo para enriquecer a boa fé da pessoa, para pegar dinheiro para ele. Quando Jesus chega e vê aquele desfile, qual que é o desfile? Os pobrezinhos com a rolinha no fim da fila, os com a ovelhinha esperando a hora, e os com o touro sendo ovacionados. Ele falou: não, igreja não é para isso. A casa do meu pai não é para isso. Isso aqui não há adoração, aqui não há sacrifício, aqui existe comércio. Aí ele faz um chicote e coloca o povo para correr, coloca touro para fora, ovelha para fora, o povo correndo, chuta lá a banca dos cambistas. Mas olha o carinho de Jesus para com os mais pobrezinhos. Ele não toca na pombinha, na rolinha. Ele fala com a pessoa: tirai isso daqui, não faça da casa do meu pai uma casa de comércio. Jesus se solidariza com aquele que pouco tem, com aquele que pouco tem. Essa questão do dinheiro, meus irmãos, eu falo porque sou, e você também o é. Na questão do dinheiro é muito bom ser católico, viu? Primeiro que ser católico é mais barato, e a seriedade que a igreja leva com o dinheiro é diferente também. Vou contar um testemunho que eu acho que eu nunca contei para os senhores. Eu era padre da Senhora Aparecida, talvez alguém conheça. Na rua da igreja, aquela rua Iguatama,
Na esquina, antes daquela rua do Peixe Dourado ali, morava uma família, onde os filhos foram estudar. A filha se casou e mudou para outro bairro de Divinópolis. O marido morreu e morava a senhora, uma senhorinha. E ela não era aposentada. E eles tentaram arrumar os papéis para ela. Foi a vida toda lavadeira, varria a casa, mas nunca foi fichada nada. Ela ficou muito idosa, não tinha como ela sobreviver. A família entrou com o pedido da aposentadoria. Sem a família saber, ela fez uma promessa a Nossa Senhora, que se ela aposentasse aquele ano, o primeiro salário dela, ela iria doar para o santuário, o salário todo. Uma pessoa muito pobre. E saiu a aposentadoria. Não é que um dia eu estou lá atendendo as pessoas, está uma senhorinha sentada, de chinelinho, vestidinho, com um envelope na mão, um envelopinho até cheinho, porque parece que fez um acerto retroativo. Então naquele primeiro pagamento ela recebeu acho que 4, 5 meses, conseguiu uma boladinha boa. A pessoa que não tinha nada, né? Aí terminou, queria falar com o Padre Kish. Aí na época era livre, falou, mas terminou, o que é? Não, é rapidinho, eu vou entregar uma coisa para o Padre Kish. Ela chegou um presentinho para mim, né? Eu falei, não, pode entrar, a senhora vai bem? Tudo bem, padre. Trouxe um presente para o santuário, pode ser até um pouquinho para o senhor também, usa porque você precisar. Aí eu olhei o envelope e falei assim, o que é isso? Ele falou assim, não, é porque eu fiz uma promessa, e contou o caso. Hora que eu abri, meu filho, é como se fosse hoje, nota de 150, mas era mais ou menos uns 5 mil, 6 mil reais hoje. Era um valor substancial. Aí eu olhei o cabelinho dela, a roupinha, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Como? E eu falei com ela, olha, se a senhora doar uma nota dessa de coração, Nossa Senhora está muito feliz. Não, é tudo. E ela estava, falei, então, eu vi que não ia resolver, eu falei assim, então, vem cá, quanto que tem aí? Ah, se eu não sei não, eu sei que vou. Falei, então, chamei a Lívia, contei perto, anotei no envelope, falei, assina aqui para mim. Ela assinou, aí a secretária assinou, eu assinei, carimbei, falei, então, está doado, viu? Ah, muito obrigado, padre. E ela foi. Falei com a Lívia, descubra quem são os filhos e chame aqui, chame aqui. Não demorou, porque a mulher frequentava a Nossa Senhora Aparecida. Aí na outra semana veio a filha dela. O que foi, padre? Contei o caso todo. E ela falou assim, padre, olha o coração da minha mãe. Está com luz atrasada, está com remédio vencido, não tem muita coisa, e o dinheirinho dela todo. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos usar o bom senso pastoral. O coração da sua mãe quis doar isso tudo, e Deus aceitou tudo. É o holocausto dela. Holocausto é isso, é ofertar a vítima toda e queimar tudo, não sobra nada. Holocausto, ela ofertou o holocausto. Só que o holocausto que Deus quer não saiu do bolso dela, é o coração dela. E eu vi uma senhora que já entregou o coração. Vamos fazer o seguinte, para não falar que ela não cumpriu a promessa, eu vou ficar com a maior nota do envelope, que na época eu acho que era 100. Esta é a doação da sua mãe. Este envelope você vai levar, vai gastar com ela, vai ajudá-la, e depois, para não iludi-la, você vai falar que o padre fez com a Nossa Senhora uma outra promessa, que ia devolver para ela o valor financeiro, e que aquele dinheiro que o padre ficou, iria dar tantas missas pelos membros da família dela falecido, incluindo o esposo. Então a promessa dela seria tantas missas que já foram pagas. Ela ficou muito feliz. Falou, o que vale mais? Esse dinheiro ou tantas missas? Ah não, tantas missas. Aí a mãe falou, graças a Deus. Levou, ela viveu uma vida muito cômoda, arrumou a casinha dela. Meus irmãos, nós devemos ter consciência moral financeira. Foi um dever moral devolver aquele tufo para a família. Talvez a família nem sabia que tinha tanto ali. Precisamos enxergar o templo como uma família que se congrega e que ajuda, e não um local onde o fim é o lucro. Nós precisamos da doação de vocês, falo isso com tranquilidade. Quando temos barraquinha, nós vemos agora a festa de Frei Galvão, as pessoas doaram muita coisa, graças a Deus. A barraquinha tem o lucro, tem o dinheirinho, foi para o caixa do santuário, que nós precisamos, os funcionários, luz, água, a capela que tem que ser feita, os gastos mensais. O problema é quando eu uso disso para pegar o seu dinheiro. Quando existe som, luz, apelo moral, gritaria, som alto, aí meu filho, o que tem vai. O que tem vai. Tem até igreja que tem a região VIP, vocês sabiam disso? VIP. E durante o culto tem champanhe, tem salgadinho, pesquisa na internet. Não está longe de nós não, viu? Está lá na internet, vai pesquisa.
Mas quem está na VIP? Quem paga por mês X mil reais. Aí você vai ficar numa região separada VIP. Tem a região dos benfeitores. São as 3 fileiras primeiras das igrejas. Algumas, não católicas, né? Mas quem senta nessas 3? Os que têm X contribuição. O chicote vai comer, hein? Porque se Jesus entrar, meu filho, o chicote vai comer. Não sei se fazem, penso que não fazem. Eu também não faço. Chegou aqui, e as pessoas sabem, quem trabalha comigo sabe que eu sou assim. Uma pessoa que tem muito. Padre, a gente pode fazer isso? Pode. Se chegar um pobrezinho, ele pode. Pode dizer que pode ser feito? Não. Se chegar um rico ou um pobre, não. Há, claro, um dever moral com certas pessoas, pela ligação com o santuário, que há, não é uma adequação. Mas aqui a orientação é acolher com sorriso quem chega de limusine e quem chega a pé. Dar a comunhão com dignidade, quem tem muito, quem não tem nada. Dar a bênção para quem vem de longe, para quem vem de perto. O problema do evangelho é transformar isso aqui num meio de lucro. E é o que está virando muita igreja por aí. A finalidade é a parte financeira. Uma pessoa que não paga, nem na igreja ela pode frequentar. Isso aí está um pouco estranho. E quais são os 3 sacrifícios para encerrar? Primeiro é o sacrifício expiatório. Isso aqui é bom você saber, né? Porque Jesus fala do sacrifício do templo. Seja rolinha, seja ovelhinha, um touro. Como que é o sacrifício expiatório? A pessoa vai com o animal, apresenta ao sacerdote. O sacerdote reza na pessoa e ele estende a mão sobre o animal, passando o pecado da pessoa para o animal. E aquele animal é imolado, porque expiatório, que quem deveria morrer é a pessoa. Mas a pessoa não vai morrer, ela joga o pecado no animal, ela oferece a oferta, e aquele pecado, aquele animalzinho sacrificado, é como se o pecado dela fosse expiado nele. É o cordeiro. Por isso que Jesus fala: eu sou o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Ao invés de nós estarmos na cruz, foi a única oferta. Ele que é o sacerdote. Então esse é o sacrifício expiatório. Joga-se no animal a culpa. É a herança de Abraão, de Josué, Moisés. Temos o sacrifício simples. Qual é o sacrifício simples? A pessoa comprava uma ovelhinha. Ela tinha não agora o perdão dos pecados. Ela tinha um desejo, um sonho, uma prece, uma intenção. Então é sacrifício simples. Ele comprava a ovelhinha e oferecia ao sacerdote. Metade da ovelha ia para o sacrifício, a outra metade era do sacerdote. Ele ia comer aquela oferta. É a carne que ele podia comer. Depois vocês leiam lá os filhos de Eli. Por que eles foram condenados? Que eles pegavam para eles a carne do sacrifício expiatório. Eles só podiam comer a carne do sacrifício simples. Só que as melhores eram para o expiatório. Então eles pegavam um gancho, iam lá na fogueira, pegavam as carnes melhores e comiam. O pai sabia e não falou nada. Era que o pai era um sacerdote, hein? A confusão já estava na época, né? Então o sacrifício simples era assim: matava o animal, o sacerdote não oferecia a pessoa, e o sacerdote se oferecia para a pessoa, porque ele comendo metade do animal, é como se ele se oferecesse naquele animal. Aí estava o embrião do sacerdócio hoje. Eu não preciso morrer na cruz derramando o meu sangue, mas eu na consagração faço as vezes de Cristo de maneira incruenta para que ele esteja nas espécies eucarísticas. É o Antigo e o Novo Testamento. E nós temos o holocausto. Quando fala holocausto, é fogo. Pega a rolinha, pega a ovelha, pega o touro e queima tudo. Holocausto, tudo é para Deus. Então queima tudo, é um ato de adoração. Eu quero adorar a Deus. Então está aqui meu animal, queime-o para mostrar a Deus o meu louvor. É daí que vem o uso do incenso. Quando o animal queimava, para não ficar aquele cheiro de carne queimada, carne crua queimada, o sacerdote jogava incenso. Aí sai aquela fumaça junto com o animal. O sacerdote falava: como essa fumaça sobe ao céu, que suba ao céu o holocausto que vocês oferecem, a adoração de vocês. Porque a igreja mantém o turíbulo com incenso. Estes são os sacrifícios. O que acontece no evangelho? Logo que Jesus expulsa os vendilhões, alguém pergunta para ele: mas que autoridade você faz isso aí? Que sinal você me mostra para entrar aqui e sair fazendo o que você está fazendo? Jesus disse: destruí este templo e eu o levantarei em 3 dias. Olha aí a passagem.
Jesus fala que o templo é a casa do seu Pai, mas que por excelência ele era a Shekinah, a casa de Deus, a tenda de Deus. Ele está falando do seu corpo, que eles vão destruir este templo, mas em 3 dias ele ressuscitaria. Na segunda leitura nós ouvimos uma proclamação maravilhosa, que o templo é a casa de Deus, que Jesus é o verdadeiro templo e que nós somos também templos do Espírito Santo. Templo de pedra, Jesus Cristo, cada um de nós são templos de Deus, da presença de Deus. E olha aqui a jogada. Quem gosta de Bíblia vai gostar da jogada, a jogada bíblica. Quando Jesus fala assim: não façais da casa do meu Pai uma casa de comércio, não comercializar o que é de Deus. O que Judas fez? Comercializou o Filho de Deus, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Olha o comércio de Cristo. Aquilo que não podia fazer no templo, Judas fez com Jesus. E nós muitas vezes nos vendemos, nós que somos templos de Deus. Vendemos o nosso corpo, vendemos o nosso voto, vendemos o nosso silêncio, vendemos a nossa posição social, vendemos o nosso interesse, traímos as pessoas por causa de dinheiro. O dinheiro, ele é perigoso porque não chega, o dinheiro nunca chega e o dinheiro atrai. Se a pessoa não tiver uma via moral muito sólida, o dinheiro vai corrompê-la, porque na cabeça dela todo o prazer, toda a alegria, toda a tranquilidade da vida humana está baseada onde? No dinheiro. Então o dinheiro, ele é atrativo. Então é muito normal, não é desconfiança, é normal. É muito normal quando a diocese pede ao santuário a prestação de contas. É algo normal. É muito normal quando uma empresa pede ao setor fiscal da empresa o balanço financeiro. É uma coisa normal. É normal quando o governo pede para você a sua prestação de contas no imposto de renda. Você vai ter que prestar conta ali, e aquilo que é dele, meu filho, o leão vai levar. Isto é assim que funciona. Mas a questão maior é: eu não posso me vender, e eu não posso vender muito menos a minha fé. Cuidado, meus irmãos, com aquilo que envolve fé e que entra o financeiro. Aqui a gente tem que separar as coisas. Vai ter o encontro? Tem que ter inscrição. Lá tem que ter inscrição. Vai dormir, vai comer, tomar banho, tem apostila, tem que pagar. O problema é quando você está comprando a bênção. Eu quero a cura de tal pessoa, então me paga tanto que eu faço o trabalho. Paga tanto. E é interessante, uma pessoa carente, e aqui eu não preciso falar nome, que os senhores são inteligentes. Uma pessoa carente e bem, se cair na mão de um desses, a pessoa fica sem nada. Eles levam tudo, porque a consciência é financeira. Quero finalizar com uma frase apenas de Joseph Ratzinger, quando era cardeal: quanto se manipula a religião por interesse pessoal e financeiro, é sinal que o coração virou mercado. Não vamos deixar o nosso coração virar mercado. Não estamos aqui por causa de lucro e de ganho, estamos por causa da graça. E pela graça que recebemos, aí nós contribuímos, nós ofertamos. Isso é outra coisa. Essa semana, eu sei que vai estar polêmica, mas como eu já estou na polêmica mesmo, vou mais uma que não acrescenta nada, né? Eu recebi um vídeo de um rapaz, não vou citar o nome que eu não sei, mas é alguém de renome na internet. Ele se diz cristão, não se denomina, mas ele foi à missa. E ele gravou um vídeo falando que ele ficou impressionado na missa. E ele falou: não foi na missa em si, foi na hora da coleta, porque ele já foi em várias igrejas. Ele foi à missa numa igreja católica. E o vídeo dele fala: eu achei interessante que passou perto de mim uma moça. Ele falou: uma moça com uma sacolinha, não pediu nada, não tinha luz piscando, não tinha emoção, não tinha alguém sapateando. Foi algo assim: quem puder põe enquanto tem, põe se quer. Aí ele fala sobre isso, que ele viu na nossa fé católica uma igreja que respeita a consciência de quem doa. Quem pode doar muito, que doe. Quem pode doar pouco, que doe. Quem não pode doar nada, que reze. Aí eu fiz uma montagem, eu olhando para o celular, depois eu ponho um rapaz, depois eu fico olhando. Eu vou ser obrigado a publicar isso aí, eu não posso ficar quieto, né? Ficou legal a montagem. Só que é fala
dele, eu não falo nada no vídeo. Ele mostrando, meus irmãos, como é importante a nossa seriedade com as coisas de Deus. Uma coisa eu não lhes garanto: a fidelidade moral de todos, porque tem gente que pela fraqueza humana cai aqui ou acolá. De vez em quando você vê um escândalo aqui ou outro lá. Mas uma coisa eu posso lhes afirmar: a nossa formação, tanto seminário como junto ao bispo diocesano, na questão administrativa, na questão do respeito ao sagrado, na questão financeira, é vista por nós, ministros ordenados, com muita seriedade. E eu falo muito para as pessoas do santuário, principalmente secretária e o dinheiro que sai. Esse dinheiro que nós gastamos, ele não é nosso. O dinheiro que está na conta do Frei Galvão, ele não é nosso, é da comunidade, ele é administrado por nós. A gente não pode ficar gastando a rodo. De vez em quando, eu sei. As pessoas falam assim: o Padre Cristian não compra. Vamos comprar flor, vamos comprar, mas vamos fazer 2 arranjos, precisa comprar R$1.000. Vamos comprar Daniel dali que é o sacristão nosso, vamos comprar vela. O que o Daniel faz? Pega a sobra de vela, a cera que sobra, põe na sacolinha, vai no cara que faz vela, ele pesa, e isso é um desconto para o santuário. Por que eu vou jogar fora algo que vai economizar o valor que você oferta? Eu pego no pé. Não tem gente no santuário, desliga o ventilador, vai ficar gastando energia para quê? Reunião aqui no santuário não se faz dentro da igreja, se faz no espaço celebrativo. Por quê? Porque aqui é para liturgia. Lá tem menos luz, o gasto é menor. Nós temos que levar com seriedade o dinheiro do santuário. Outra coisa é o meu salário, a côngrua. Aí é o que eu quero, é o meu. Mas o do santuário não é meu. Este deveria ser a noção dos nossos governantes. Uma coisa é o meu salário, outra coisa é o dinheiro eclesial. Uma coisa é o salário deles, outra coisa é o dinheiro público. O que é uma mistura no Brasil, né? Parece que o público, ele é privado na gastança. Mas não vamos entrar nisso. É só para lhe dizer, meus irmãos, leve a sério quando você, igreja, entra na igreja para encontrar Jesus templo. Jesus é templo de Deus. Esse lugar que nós estamos é casa de Deus. E eu tento fazer o melhor. Se não fiz melhor, é nas nossas capacidades humanas mesmo. Mas eu tento caprichar. Caprichei no presbitério, nos altares. Ali, a ornamentação nossa, Dona Eliette, muito zelosa. O Daniel na sacristia, extremamente zeloso. Os vasos litúrgicos, sempre muito limpos. Tudo muito passado. Não é luxo, mas é zelo com as coisas de Deus. Então, como que nós nos comportamos aqui dentro? Porque é casa de Deus. Como você recebe o corpo de Cristo, que é templo de Deus? Ele vai entrar em você, fazer do seu coração sacrário. E como que você tem lidado com o seu corpo, que é templo do Espírito Santo? Santo é o templo, santo é o corpo de nosso Senhor, santo é o seu corpo. Santo, santo, santo. Santo é o templo, santo é o corpo de Cristo, santo é o teu corpo. Que possamos viver isso, não transformar o nosso corpo, a casa também do nosso Pai, em lugar de comércio. Você não nasceu para vender ou ser vendido, você nasceu para ser oferta, para ser holocausto, para ser queimado no amor de Deus e do divino Espírito Santo. No momento de silêncio, você que está em casa e você que está aqui, vamos deixar cair esta pregação no nosso coração. E tome posse daquilo que Deus usou da boca do Padre para falar a você. Onde você tem que caprichar na santidade? É você estando aqui na igreja, o templo, participar melhor, com mais respeito? Ou a sua atenção maior é com a Sagrada Comunhão, Jesus, corpo santo de Deus, templo de Deus? Ou é com a santidade da sua vida, a santidade do seu corpo, que não nasceu para pornografia, que não existe para prostituição, para imoralidade, para promiscuidade? Santo é o templo, santo é o corpo de Cristo, santo é o nosso corpo. Pensando nisso, reze e responda a Deus pela palavra anunciada. Ele é capaz de saber que no meio de 100, um está faltando. Ele larga as 99 e vai buscar aquela que se perdeu. Meus irmãos, para nós é motivo de alegria saber disso. É quando você se aproxima do trono da graça, quando você faz a sua oração, quando você se dirige a nosso Senhor, Ele não te vê um no meio da multidão. Ele tem um relacionamento pessoal
com você. Meus caros irmãos e irmãs presentes aqui no santuário, você que está conosco participando desta Santa Missa e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui disponibilizada. Nós estamos em Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52. Meus irmãos, no evangelho de hoje é muito fácil nós nos colocarmos no lugar de Bartimeu. Nós somos hoje este cego que clama a Jesus o dom da vista. Mas a pior cegueira não é a cegueira dos olhos, é a cegueira do coração, é a cegueira da fé. Segundo a Escritura, quando falta fé, esta fé é a luz, o ser humano se torna cego. Na verdade, todos nós somos cegos se não tem luz. Basta retirar a nossa luz que nós não vemos absolutamente nada. A nossa visão sem luz, ela é inútil. Assim é a vida humana. Sem fé, ela se torna inútil, porque a pessoa ela vai andar na escuridão. Não apenas uma escuridão dos olhos, mas uma escuridão existencial. Nós temos neste texto que ouvimos, Jesus saindo ali de Jericó. Jericó fica a 24 quilômetros de Jerusalém, não é tão longe assim. E Jesus andando, o texto diz que junto com ele estavam os discípulos e uma grande multidão. Repita, uma grande multidão. Uma grande multidão. Jesus, ele evangeliza grandes multidões, porque ele ama a todos. Mas se Jesus amasse somente todos, nós seríamos mais é número, né? Para o governo, você não é ninguém, você é um número. Tanto que você chega no lugar e eles te perguntam: qual a sua família? Quem que é seu pai? Não, eles perguntam o quê? CPF, digita aí, CPF. Digita aí, identidade. Eles querem qual é o seu número. E basta você morrer que eles dão baixa no número. Isso é se Jesus amasse somente a multidão. Só que há uma verdade no evangelho, e nós vamos repetir isso. Jesus ama a todos e a cada um. Jesus ama a todos e a cada um. O que significa dizer que ele ama a todos? Ele ama a humanidade. Ele ama a sua igreja. Ele ama aqueles que o seguem. Mas ele ama a cada um porque ele conhece estes uns de todos aqueles que o seguem. Ele é capaz de saber que no meio de 100, um está faltando. Ele larga as 99 e vai buscar aquela que se perdeu. Meus irmãos, para nós é motivo de alegria saber disso. É quando você se aproxima do trono da graça, quando você faz a sua oração, quando você se dirige a nosso Senhor, Ele não te vê no meio da multidão, Ele tem um relacionamento pessoal com você. E aqui, o homem, ele não tem nome, porque ele simboliza a própria existência humana. Nós temos aqui, Jesus saiu de Jericó, junto com ele os discípulos, uma grande multidão, e desta grande multidão, Marcos coloca os olhos numa pessoa só, é no filho de Timeu. Aqui vai colocar Bartimeu. Bar é filho. Então Jesus, ele foi chamado filho de Maria, filho de José, ou poderia dizer Bar José, filho de José. Então quando se diz Bartimeu, ele não tem um nome. E qual é o nome deste Bartimeu? Filho de Timeu. É o meu nome, é o seu nome. Nós que estamos como ele, somos muitas vezes cegos e mendigos. Naquela época era normal várias doenças, entre elas a cegueira. E o problema da cegueira não era apenas, e já é muito dolorido, a privação da visão, mas era a exclusão social. Não havia como há hoje essa preocupação de inclusão. Não, você não serve, você está fora. Você é coxo, você está fora. Você é leproso, você está fora. Você é cego, você está fora. Então esse cego, ele não tinha como sobreviver. E em muitos casos, ele era abandonado pela família. Como está este aqui, colocado à margem do caminho. Quem está no caminho? Os que estão em movimento. Os que têm sonho, projeto, trabalham, família. Quem está à margem? Os que vivem daquilo que lhe dão.
E para o cego, nada era mais importante que a sua capa, que era um manto judaico. Era com esse manto, no tempo de calor, ele dormia em cima dele. No tempo de frio, ele se envolvia nele. Para receber comida e dinheiro, ele colocava o manto, as pessoas jogavam as coisas ali, ele puxava o manto e ia palpando para ver o que tinha. O manto era a sua casa, era a sua vida, era a sua segurança. Um cego sem manto era uma pessoa desprotegida. E foi exatamente este cego que estava sentado à beira, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Veja que ele não tem a visão, mas Deus usa da audição para chegar ao coração dele, aquele que era Jesus de Nazaré. Até aqui ele tinha ouvido falar de Jesus. Todos vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, vocês estão nessa situação. Todos vocês já ouviram falar de Jesus inúmeras vezes. Hoje, mais um texto, e você saindo da missa, você saberá contá-lo com facilidade a qualquer pessoa. Tal de Bartimeu, era cego, ficou gritando, Jesus o chama, pergunta o que ele quer, ele fala que quer ver, ele volta a ver. Então você está escutando. Aquele cego, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Atenção, ouvir falar de Jesus não significa intimidade com ele, contato pessoal com ele. Lembro-me quando eu comecei a trabalhar com Manzotti lá em Curitiba, num dos voos estava do meu lado um médico, e ele muito prosa, foi falando de umas coisas lá, eu fui falando de outras, até que no meio da viagem eu descobri que ele era médico e ele foi informado que eu era padre. E ele disse: ah, padre, eu já li a Bíblia. Aí depois que eu li a Bíblia, eu a dei de presente, porque eu leio o livro uma vez só, eu não volto no mesmo livro. Claro que eu não vou ali render assunto, mas eu entendi claramente que ele leu o livro numa questão histórica, para conhecer o Jesus histórico, mas ele era um cego espiritual, que não conseguiu ver em Jesus histórico o Cristo da fé, o Emanuel, o Messias. O que acontece com o cego? O cego, ele era cego, mas ele viu a verdade de Jesus com o coração. Ele não está ali apenas para ouvir falar de alguém, ele quer entrar em relacionamento. Um exemplo para ficar muito claro: imagine que você está com sede e eu te apresento um copo de água e digo: olha, esse copo de água ele mata a sede, esse aqui está frio, está fresquinho, você pode tomá-lo todo, a sua sede vai acabar na mesma hora. A água vai te trazer um refrigério, ela vai te trazer um frescor. Eu posso ficar falando da água, meu filho, a vida inteira. Minha pergunta é: quando é que você matará a sede? Não é quando você ouvir, é quando você tomar. O problema é que muitas pessoas estão na igreja e a experiência delas com Cristo é uma experiência de ouvir. E estas pessoas que só ouvem, rapidamente, elas não vêm mais. Ou elas trocam de igreja, ou elas perdem a fé, ou não vê significado na missa mais, porque elas estão ouvindo, e a sede não acaba, e a fome não se mata, porque não é um saber, é um ingerir, é um experimentar. E aquele cego que já tinha ouvido falar de Jesus, alguém falou de Jesus para aquele cego. Vocês estão vendo a importância de falar de Jesus para as pessoas? Porque pode chegar um momento que aquela pessoa precise de algo que ninguém pode dá-la, mas se você falou de Jesus para ela, naquele momento ela vai procurar uma oração, naquele momento ela vai procurar um caminho. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. O Nazareno, leio, quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Atenção, ele ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, e ele grita: Jesus, filho de Davi. Ele deveria ter gritado:
Jesus, o Nazareno. Jesus, Nazareno, tem piedade. Não. Quando ele ouve dizer de Jesus, é um Jesus Nazareno, o homem de Nazaré, a terra de Maria, Maria de Nazaré. Só que com tudo aquilo que o cego ouviu, através da fé que vem pelo ouvido, ele entendeu que aquele homem que passava não era apenas o Nazareno, ele era o Filho de Deus, ele era o Messias. Então ele vai dizer: Jesus, filho de Davi. O que significa a denominação filho de Davi? O Messias, o rei de Israel. E ele vai gritar: tem piedade de mim. Meus irmãos, se aquele cego fosse como um de nós, mas eu no meio da multidão, eu vou gritar Jesus? Eu no meio da multidão, eu vou chamar atenção para mim? O que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão dizer de mim? Aí você, por causa dos outros, você não vai à missa. Por causa dos outros, você não lê Bíblia. Por causa dos outros, você não faz adoração. Por causa dos outros, você não testemunha a sua fé. Aí você fica, além de cego, calado, e Jesus passa e o milagre não acontece. Jesus, ele está passando. O texto diz: Jesus saiu de Jericó com seus discípulos. O cego estava sentado. Quando ouviu dizer que Jesus estava passando, repita alto: Jesus passa. Jesus passa. E se você, meu filho, não pegar naquela hora a sua graça, já era. O cego sabia: ele está passando aqui hoje. Quando é que eu terei uma outra oportunidade dessa? Não é o depois. Não é o depois, é o agora, é o já. É você tirar os olhos das pessoas e colocar a sua atenção naquele que pode fazer por você o que ninguém pode. Se você não sabia disso, saiba agora: Jesus pode fazer por você o que ninguém pode. Mas para você saber disso, você precisa sair do saber que a água mata a sede, e você precisa tomar da água. É por isso, já passando aqui à frente, depois eu volto, quando ele chega na frente de Jesus, Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? Quem ouve o texto diz: por que Jesus pergunta isso? O negócio é muito claro. Se o cara é cego, ele quer o quê? Só que Jesus viu que ele já via. Aquela multidão que estava atrás de Jesus com os olhos abertos: é Jesus o Nazareno. Aí Jesus olha e fala: bando de cego, eles me veem só como um homem, só como um Nazareno. E o cego viu o que ninguém via: filho de Davi. Aí Jesus pergunta: você quer o quê, meu caro? A graça das graças você já tem. Você sabe quem eu sou. Esta é a graça das graças. Se você vê, se você não vê, se você ouve, se você não ouve, se você fala, se você não fala, se você anda, se você não anda, o mais importante é saber quem é aquele que passa: o filho de Davi. E aprenda uma coisa com a palavra: para levar você para o mau caminho, tá assim. Para tirar você da igreja, tá assim. Para falar você que o pecado é melhor que a santidade, tá assim. Para duvidar das coisas da fé, tá assim. Tanto que o homem começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E o povo: isso mesmo, grita mesmo. Quem sabe Jesus se fazer, eu vou gritar com você: Jesus, aqui, parte meu. Foi isso que aconteceu, meus irmãos. O que aconteceu? Cala a tua boca. Você está incomodando. Deixa Jesus passar em paz. A multidão está com ele. Você está nesse escândalo aqui. Se coloque no seu lugar. Você é um cego. Você é um mendigo. Você está à beira. Fique aí. O que essas pessoas foram para o cego? Um empecilho para chegar até Jesus. Pensa só numa meia dúzia aí. Quantas pessoas estão na sua vida que são empecilhos para você chegar até Jesus? Pessoas que criticam você que vai à missa, pessoas que dizem que não precisa ler Bíblia, pessoas que pegam no seu pé por você ser uma pessoa religiosa, pessoas que te criticam quando te vê com um terço na mão. Esta multidão aqui, ó, eles o repreendiam para que se calasse. Cala a boca. Não é para você rezar, não é para você clamar, não é para você adorar, é para você ficar aonde você está. Eu tenho certeza que aquele homem que era cego pensou rapidamente assim: estas pessoas
que me mandam calar a boca, elas podem fazer o que por mim? Nada. Então eu vou me calar por causa de pessoas que não podem fazer nada por mim? Eu vou me calar por pessoas que não querem que eu melhore? Eu vou me calar por pessoas que não querem que eu obtenha a minha cura? Meus irmãos, cuidado quando esse tipo de gente faz parte do seu relacionamento e da sua vida. Na verdade, quem deveria calar a boca não era o cego, eram esses. Jesus foi muito educado, né? Porque Jesus aqui pede para chamar o cego. Mas numa leitura mais nua e crua, é como se Jesus dissesse assim: o cego é que deve gritar, é vocês que devem calar. E eles gritando: cala a boca, cala a boca. E o cego gritou mais ainda. Repita comigo: o cego não podia ver. O cego não podia ver. Mas ele não era mudo. Mas ele não era então ele mudo. podia gritar. E ele podia gritar. Olha para o padre aqui. Você está precisando de uma graça, não está? Todos nós estamos. O que você não pode? Mas o que você pode? O cego não podia ver, mas ele podia. Ele podia. Quantas vezes a gente está centrado somente na limitação, aquilo que você não pode, e você esquece de tantas coisas que você pode. Se eu pego um lençol enorme, eu faço uma pintura no meio dele, uma bola, uma mancha preta no meio do lençol, e abro o lençol e pergunto: o que vocês estão vendo aqui? Todo mundo fala uma bola preta, ninguém fala um lençol branco. A gente só vai no cuidado quando isso não está na sua vida. Por mais que as coisas não estejam como você gostaria de estar, elas poderiam estar piores. Poderiam estar pior. Ô padre, aquele cego podia estar pior? Podia. Ele podia não ouvir e podia também não falar. Aí estava dose. Como que ele ia gritar? Ele ia pegar uma lata e bater, né? Ele podia não ter mão. Podia ter que bater o pé. Se não tivesse pé, tinha que rolar, né, meu filho? Está entendendo, sim ou não? Cuidado, que a nossa mente, ela se concentra no negativo. E eu vou te dar um exemplo claro, que eu me incluo, que todos nós, se a gente não vigia, a gente cai. Um exemplo muito claro. Acompanha comigo. Vou resumir o exemplo. Você teve uma noite maravilhosa, dormiu 8 horas. Acorda alegre, entusiasmado, vai no banheiro. Você tem banheiro em casa, graças a Deus. Faz lá o seu pipi. Água, não tem que ir na cisterna. Você já escova o dente, você tem dente. Olha aí, graças a Deus. Vai escovar, você tem água em casa, tem escova, tem creme dental. Aí você vai pentear cabelo. Os que têm cabelo, louve ao Senhor. Os que não têm, né, Deus provê outras coisas aí. Aí você vai para o seu quarto, você abre o guarda-roupa. Opa, você tem guarda-roupa, papai. E tem gente que demora a escolher o quê? Tanta que tem. Aí eu vou com uma camisa branca, hoje eu vou de mais fechado. Mulher então, nossa, qual sandália? Aí escolhe, vai para a cozinha. Você tem cozinha, aí tem comida. Tem gente que tem fruta, pão, manteiga, café, leite. Isso que você toma de manhã. Tem uns que tomam suco detox, verde, ou os marombados, ovo, proteína, etc. Já sai para o trabalho, glória a Deus. Você trabalha, chega no trabalho, tem lá seus colegas, você vai vivendo o dia, almoço, você está vendo, está ouvindo, está falando, está andando. 3 horas da tarde, o seu patrão injustamente te chama a atenção em público, te humilha em público. Você tem que ficar calado, senão você ainda é mandado embora. Aí você derrama até bilhos de raiva. O dia não acaba e você está rezando para acabar a hora de trabalho para você voltar para casa. Deu ali 5 horas, 6 horas, você volta para casa nervoso, magoado, agressivo. Sua mulher não fez janta, aí você quebra a cozinha, você fez janta, você critica, e cachorro latino e menino, e você tem cachorro e menino e papagaio, calopsita, aquela confusão. Nossa, não estou vendo a hora desse dia acabar. O dia, é assim ou não é? Só que não é o dia. É às 3 horas, 7 minutos, 40 segundos, que ele te deu uma. Aí você pega isso e você estende para o dia inteiro. O dia, viu? Hoje foi o dia de. Acontece assim ou não, meus irmãos? Com todos nós acontece assim. Por quê? Porque nós estamos centrados no que nós não temos, na cegueira. O cego, ele pensou: eu sou cego, mas eu não sou mudo. Então o que eu posso? É gritar ainda mais.
Esse cego, ele tem automotivação. Porque as pessoas desmotivaram o nó. Ele se automotivou. Não, eu vou gritar ainda mais. E colocou a boca no trombone. Jesus está com uma multidão. Ele andando, os 12 discípulos, aquela multidão. Jesus, que é isso? Eu vou parar para atender um? Olha a multidão que está aqui. Meus discípulos, multidão, pessoal. Não. Jesus, ele se desliga da multidão. E a atenção dele vai para um que precisa dele naquele momento. Jesus ama a todos e a cada ele para. Gente, é maravilhoso o texto. Você quer mudar a sua vida para melhor? Esqueça as pessoas e chame a atenção de Jesus. Os jovens aí, você sabe muito bem chamar a atenção quando você está querendo aí começar um namorinho, não é? A mãe fala, ó, meu filho está querendo começar a namorar, padre. Como você sabe? Está usando perfume, está usando roupa mais bonita, está pedindo um dinheirinho. São sinais. Como que você chama a atenção de Jesus? Bartimeu chamou, gritando. Como que eu e você tem chamado a atenção de Jesus? Como que no meio dessa multidão, o mundo, nós aqui, pessoal em casa, como que você fala assim, mas será que Jesus está me vendo, me ouvindo? Você tem que chamar a atenção dele. Nós estamos num mundo que as pessoas gostam de chamar a atenção. Não posso falar muita coisa não, eles me processam, né? Mas você vê na rua, em capitais, em aeroporto, eu fico impressionado como que a pessoa tem uma carência daquele tamanho para precisar fazer o que faz, vestir como veste, se comportar para chamar a atenção. Só que aqui é um problema. As pessoas estão preocupadas em chamar a atenção daqueles que dizem, cala a boca, fica aí e não grita. E elas não fazem o mesmo esforço para chamar a atenção de nosso Senhor que passa. É Ele que nós devemos chamar a atenção. Eu quero ser visto por Ele. Eu quero ser escutado por Ele. Eu quero que Ele me chame. Porque o contrário eu não quero. E pode repetir, diga, eu também não quero. Eu também não quero. Qual que é o contrário? Qual que é o contrário? A multidão toda. Oi, levanta, vai, levanta. E Jesus, não. Pode sentar aí de novo. É muito melhor a multidão mandar você ficar sentado e um só, que é Jesus, dizer, venha. Porque a palavra dele é a única que pesa. Guarde isso. É a única que pesa. E quando Jesus ele entra na sua vida, e quando você se permite entrar em relação com Ele, atenção, Ele muda as pessoas, Ele muda o ambiente para depois mudar você. Você está pedindo para Jesus mudar certas pessoas, e Jesus está usando estas pessoas para mudar você. Você está pedindo para Jesus mudar uma situação, e Ele está usando essa situação para mudar você. Veja como que Jesus muda as coisas. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos repreendiam para que se calasse. Então Jesus parou, por causa de um só. Ele vai parar por sua causa também. Ele está passando, mas se você chama, ele para. E Jesus disse, chamai-o. Jesus disse só isso, chamai-o. A multidão na hora mudou. No versículo 48, muitos o repreendiam para se calasse. No versículo 49b, a multidão dizia, coragem, levanta-te, Jesus te chama. Que mudança, hein? Aqueles que falavam, cala, agora estão encorajando o homem. Coragem, levanta-te, Jesus te chama. Olha aí, ele era cego, mas ele não era coxo. Além de gritar, ele podia levantar. E aqui, Jesus te chama, do latim vocare, vocação. Jesus chama a cada um de nós. Ele não nos chama assim, não. Oi, você aí, de camisa rosa. Oi, essa menina aí, cabelo amarrado. Não. Ele nos chama e você só chama pelo nome quem você conhece. Amém? Ele te chama pelo nome. O bom pastor conhece as suas ovelhas. O cego jogou o manto, deu um pulo. Olha aí, maravilha. E foi até Jesus. Eu não falei sobre o manto? O manto era tudo para o cego. Hora que Jesus o chama,
Quem se tornou tudo para ele? E o manto serviria para quê? Você viu que o cego tinha certeza da cura? Por que a gente não recebe cura, gente? Porque você leva o manto. Falando, deixa eu levar um manto, vai que não aconteça. O manto eu já tenho. Não, ele julgou o manto, quer dizer, acabou. O manto é vida velha. Ele dá um pulo, ou seja, na hora, entusiasmo. Ele não se levanta com má vontade. Ele não se levanta não, ele dá um. Você quer ver o pessoal dar um pulo? Fala com a pessoa assim: se você pular, você vai. Sábado lá em casa, picanha e Heineken. Opa! É na hora. Quer ver dar um pulo? Se você dar um pulo, te dou R$100. Não, eu dou até 2. Vamos rezar? Cadê o pulo? Vamos à missa? Cadê o pulo? Vamos ler a palavra de Deus? Vocês estão notando que as pessoas são morosas para aquilo que é de Deus e são rápidas para aquilo que é interesse dela. O cego, ele dá um pulo. Que pulo que é esse? É o pulo da sua mudança de vida. Ele disse: nunca mais eu volto para esse lugar, porque Ele me chama. E se Ele me chama, eu estou aqui. Ele joga o manto, dá um pulo, vai para Jesus. Jesus diz para ele: que queres que eu te faça? O pessoal faz até umas piadinhas, né? Ah, Jesus, eu queria uma bengala. Ah, eu queria um cão guia, né? Não. Jesus olha para aquele homem, como eu já expliquei: se você sabe quem eu sou, eu tenho que te perguntar, que queres que eu te faça? E ele pede: mestre, que eu veja. Isso é o essencial. Jesus pergunta para você hoje: que queres que eu te faça? Qual é a resposta? Que eu veja. É a visão espiritual. É ver as coisas com os olhos da fé. A fé, ela ilumina. Eu comparo a fé como um farol do nosso carro. Quando você viaja à noite e a estrada não é iluminada, é um breu danado. Aí você liga os faróis, farol baixo, farol alto, você vai embora. Sem farol é bem complicado você dirigir à noite, concordam? Não vai terminar bem. Mas o farol me dá segurança, porque eu consigo ver a estrada. Só que tem um detalhe: o farol ilumina a estrada, o farol não ilumina o destino. Eu estou saindo de Divinópolis para Itaúna. Quando eu ligo o farol do meu carro, o farol não ilumina Itaúna, não. Ele ilumina o quê? Poucos metros à frente. Isso é fé. É você andar na estrada, vendo poucos metros iluminados, na certeza de que depois do que você vê, virá o que você não vê. Isso é fé. Se você viaja de dia, você não precisa de fé, você vê a estrada toda. A nossa viagem é nesta escuridão do cego, e a fé ilumina, mas a fé ilumina próximo. É andando que se vê o caminho, é viajando que se faz a viagem. Sem fé é você viajar à noite sem farol ligado. Você não vai andar muitos metros. Então, que eu veja. E aqui, meus irmãos, uma lição para a gente, para você também. Seja para Jesus claro, específico no que você quer. Há pedidos, chamam pedidos latos, são pedidos gerais. Ah, Jesus, me abençoa. Ele vai abençoar. Me proteja. Ele vai proteger. Alegra meu coração. Ele vai alegrar. Mas o cego, ele podia falar com Jesus: o que você quer que eu te faça? Ah, me alegre. Ou me dê uma mulher. Podia, não era pecado nenhum. Me dá uma mulher. Ah, me dá uma casa. Me dá um carro. Um chofer, você não vê, não? Não, ele foi no essencial, que eu veja. Se Jesus hoje olhasse para você e perguntasse assim: o que queres que eu te faça? Fala agora. Você saberia dizer? Você tem de maneira clara o que te falta. O que faltava ao cego? A visão. Foi isso que ele pediu. O que é que te falta? As pessoas pedem fartura. E o pedido do cego estava na falta, não na farta. Ele está com carência. Ele pede para Jesus. Quando você for rezar, seja específico: Senhor, eu preciso de trabalho. E se for de acordo com o teu desígnio e bênção para a minha vida, eu queria o trabalho em tal lugar, para trabalhar com tal pessoa, para receber tal salário. Mas é assim que funciona? Nem sempre é assim que funciona. Mas quanto mais específico você é, mais Deus sacia o teu coração. Tanto que eu gosto muito de garçom.
O garçom, ele não gosta de coisa geral, ele gosta de coisa específica. Meu rei! Aí vem o garçom. Pois não, uma água. Peça para ele uma água. Ele vai ficar para você assim, aqui, ó. Aí ele, educado, ele pergunta: você quer gelada ou natural? Gelada. Com gás ou sem gás? Com gás. Ô garçom, uma água geladinha com gás. Específico. Vocês entenderam como que é que reza? Você tem que rezar de maneira específica. E deixa Deus aberto para fazer. Mas quanto mais claro você for na oração, clareza, mais a sua fé trabalha para você. Você não fica julgando as coisas, mas você pede de maneira clara o que você deseja. E deixa Deus livre para Ele fazer. Jesus disse: vai, tua fé te curou. Tudo depende da fé. E como é que o Evangelho termina? Jesus tem uma ordem e o cego obedece. A segunda ordem, ele não obedece. Qual que é a primeira ordem? Vem. E ele veio. Qual que é a segunda ordem? Ele não consegue ir mais. Por quê? Uma vez que você está com sede e você toma água, você descobriu como é que mata a sede. Aí você não vai sair mais da fonte. Quando ele é curado por Jesus, Jesus diz: vai, a tua fé te curou. Vai para onde? Não vai embora não. Vai para a tua casa. Vai para a tua família. Vai para a tua esposa. Vai para o teu trabalho. Vai para a tua vida. É como se ele dissesse: não, Senhor, uma vez que o Senhor me tocou, não existe mais a minha vida. A minha vida é para te servir. No mesmo instante, ele recuperou a vista. Imediatamente, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Esse caminho é a igreja. No início do cristianismo, era chamada religião do caminho. Depois passou cristãos católicos, mas no início era o caminho. No grego, quando o cego, que não é mais cego, né? Agora ele está vendo, ele segue Jesus, este seguia Jesus. Qual é o nome que o cego recebe? Porque ele não é mais Bartimeu. Vai dizer, no mesmo instante, ele recuperou a vista. Não disse, Bartimeu recuperou a vista. Ele ganha outro nome. Qual é o nome? Qual é o nome? Vou ajudar. Qual o nome? Eles ali, ó. O que eles são? Acólitos. A palavra acólito significa aquele que segue. Por que eles são acólitos? Porque eles acompanham o padre na celebração. Eles me servem na celebração. Eles fazem acontecer. Então este cego se transforma em acólito. Ele passa a seguir Jesus pelo caminho. Veja que a nossa vida, nós precisamos ser acólitos do Senhor. Servi-lo, segui-lo e testemunhar. Um dia eu fui cego, hoje não mais. Mas eu tenho certeza, com isso eu finalizo. Você acha, meu irmão? Olha para o padre aqui. Foi a única vez. Você já ouviu isso assim, ó? Olha, eu vou fazer tal coisa para você, mas é a primeira e última vez. Já ouviu isso? Foi a primeira e última vez que Jesus perguntou para aquele homem o que ele queria? Não. É uma pergunta quase diária. Naquele dia, eu quero ver. No outro dia, necessidades para o outro dia. O pão nosso de cada dia. Naquele dia, foi a visão. Nos outros dias, as graças necessárias. Meus irmãos, que este Bartimeu nos ajude a ter uma vida mais livre com Jesus. Não se importe tanto com as pessoas que mandam você calar. Grite para que Ele possa te escutar, porque somente Ele pode mudar a sua vida e o seu coração. Convido você a fechar os seus olhos. Quando você fecha os olhos, você experimenta a cegueira do mundo, mas não a cegueira de Bartimeu. Com os olhos fechados, abrem-se os olhos do coração, os olhos da fé, porque nós sabemos quem é Jesus, e é por isso que rezamos: Deus eterno e todo-poderoso, dignai-vos abençoar a cada pessoa que está conosco nesta Santa Missa, e que terminou de ouvir esta pregação. Tantas vezes, Senhor, nós somos como este Bartimeu,
nos sentimos à beira do caminho, à beira daquela roda de amizade que eu queria fazer parte, mas eu não consigo entrar. Talvez você se sinta à beira da sua família, todos são valorizados, menos você. Lá no seu trabalho, você se sente à beira, à margem. Mas o Senhor, Ele não vai até a margem, Ele não vai até a beira, Ele te chama. Jesus está no meio do caminho. Tu poderia, Senhor, ter ido até o cego, mas o Senhor o chama, ou seja, vem para o meio. Hoje o Senhor chama cada um de nós. Hoje o Senhor chama você. E você precisa abandonar o seu manto, jogar fora a sua capa. Qual é a sua falsa segurança? Você se apoia em quê? A sua segurança é o seu dinheiro, a sua segurança é o seu trabalho, a sua segurança são as pessoas? Não, isso tudo é capa. A sua segurança deve ser Jesus Cristo. E é neste pulo que você deve vencer aquelas vozes e ir até o Senhor. Aqui, o cego, ele se torna também surdo à voz daquelas pessoas que o repreendiam para que se calasse, mas o seu ouvido estava bem aberto à palavra de Jesus. Chamai-o, e ele foi. O Senhor pergunta hoje: que queres que eu te faça? Olhando para a sua vida, peça a Jesus o que você deseja. O que Ele pode fazer por você esta noite, esta semana que estamos iniciando. Talvez você esteja pedindo para alguém, então diga para Jesus o que você deseja para esta pessoa. Mas peça com fé, porque a palavra de Jesus é certa: a tua fé te curou. E uma vez abençoados, que nós possamos continuar seguindo Jesus pelo caminho. Não podemos ficar longe de nosso Senhor. E ainda de olhos fechados, num gesto simbólico, eu te convido a colocar as suas mãos nos seus olhos e rezar comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, cura-me de toda cegueira espiritual. cura-me de toda cegueira espiritual. Afasta-me de todo o pecado. Afasta-me de todo pecado. Que eu consiga romper com todos os vícios, Que eu consiga romper com todos os vícios, com tudo aquilo que me escraviza com tudo aquilo que me escraviza e que me mantém à beira do caminho. e que me mantém à beira do caminho. Cura-me, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor Jesus. Cura o meu coração, Cura o meu coração, para que eu possa vê-lo verdadeiramente, para que eu possa vê-lo verdadeiramente, não apenas como Nazareno, Não apenas como Nazareno, mas como filho de Davi, mas como filho de Davi, meu Senhor e Salvador. que o meu Senhor Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor Jesus, Obrigado, Senhor, pelas graças derramadas da minha vida pelas graças derramadas em minha e por aquelas que verei ainda esta semana, E por aquelas que ainda verei esta semana, pela minha postura de orar, pela minha postura de orar, de clamar, de clamar, de caminhar de caminhar e de ir ao teu encontro. e de ir ao teu encontro. No meio daquela multidão, No meio daquela multidão, o Senhor conversou com aquele único homem, o Senhor conversou com aquele único homem. e hoje o Senhor conversa comigo. E hoje o Senhor conversa comigo. O Senhor toca na minha vida, O Senhor toca na minha renovando a minha fé vida, renovando a minha fé e me perguntando: e me perguntando: que queres que eu te faça? que queres que eu te faça? Esta noite eu te peço, Senhor, Esta noite eu te peço, Senhor, que eu veja o teu amor na minha vida, que eu veja o teu amor na minha vida, que eu veja a tua presença na Sagrada Escritura, que eu veja a tua presença na Sagrada que Escritura, eu veja o teu rosto na Eucaristia, que eu veja o teu rosto na Eucaristia, que eu veja a minha família unida, que eu veja a minha família, que eu unida, veja o meu matrimônio restaurado, que eu veja o meu matrimônio que eu restaurado, veja a cura da minha doença, que eu veja a cura da minha doença, que eu veja o meu trabalho
Que eu veja o meu trabalho. Que eu veja, Senhor. Que eu veja, Senhor. Dai-me visão espiritual. Dai-me visão espiritual. Para que eu possa segui-lo pelo caminho. Para que eu possa segui-lo pelo caminho. Todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Louvores e glórias a Ti, Jesus. Louvores e glórias a Ti, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Se você conhece alguém que precisa ouvir uma pregação como essa, mande o link para esta pessoa. Evangelize pelos meios digitais. Aí está um terreno carente de uma palavra de Jesus. Deixe o seu comentário desta pregação. Deixe o seu like, isso ajuda o YouTube a mandar essas pregações para tantas outras pessoas. E se inscreva se você ainda não é um inscrito. E repito, seja também um evangelizador. Coloque o link desta pregação nos seus grupos de WhatsApp. Se uma pessoa ouvir a palavra e receber a bênção, você tem crédito com Deus. Que o Senhor nos abençoe e que sejamos neste mundo as pessoas que gritam sempre: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ninguém pode fazer por nós o que Ele pode. E se você clamar, Ele vai parar, Ele vai te chamar, Ele vai dialogar e a graça acontecerá. Que assim seja. Amém.